Agora a gente vai falar sobre o processo de eletrização por indução. O processo de eletrização por indução é bem legal. Ele funciona assim, ó. Você vai induzir o cara a ficar eletrizado, é bem legal. Você vai precisar de um corpo que a gente chama de indutor. O indutor é um cara que está eletrizado inicialmente. Para acontecer esse processo de eletrização, tem que ter um indutor, que é um corpo que está eletrizado inicialmente, senão não dá para fazer ele. Ele vai ser aproximado de um induzido. O induzido é o cara que você quer induzir a ficar eletrizado. Você quer deixar esse cara eletrizado. Então, você chama de induzido, você vai aproximar o indutor perto dele. E aí, o que acontece? Olha, quando você aproxima o corpo eletrizado positivamente, por hipótese, né, podia ser negativo também, esse outro exemplo aqui. Você aproxima ele do corpo que está neutro, e está isolado, olha, então, sob um bastão isolante, né? Então não há transferência de cargas para a superfície da Terra. O que tende a acontecer? Olha, tende a haver uma separação de cargas. Repara bem aqui, as cargas positivas desse cara aqui vão estar atraindo as cargas negativas desse outro, de forma que aqui, ó, desse lado de cá vai ter um excesso de elétrons e desse lado de cá um excesso de prótons. Lembrando, esse corpo continua neutro, ele só houve uma indução eletrostática nele, né, igual a gente já viu. Não tem como as cargas negativas migrarem para lugar nenhum, né, para sair do corpo e deixar ele eletrizado, a não ser que chegue alguém ali e encosta nesse material. Tem que chegar um corpo condutor e encostar nesse cara aqui. E aí, esse corpo condutor pode ser a gente, nós somos condutores, pode ser a terra, você pode ligar um fio metálico aqui, ligando a terra, a gente chama de fio terra, ou aterramento, né? O aterramento nada mais é do que isso, você liga um fio metálico ao material, ligando até a terra, né? E aí, repara o que acontece aqui, ó. As cargas positivas não saem do material, mas elas podem atrair cargas negativas da mão da pessoa, né? E aí, ganhando cargas negativas, esse corpo vai ficar com um excesso de cargas negativas, ou seja, ele se eletrizou negativamente. E aí você, olha, é muito importante agora esse passo a passo para que o processo de eletrização funcione. Você tem que tirar a mão, né, ou fio terra, né, ou o corpo que estiver ligado, você tem que tirar, afastar ele, e aí depois você afasta o indutor, né? E aí o corpo fica eletrizado com carga oposta à carga do indutor. Repara, ao final do processo de eletrização, o sinal das cargas é contrário um do outro, né? Do indutor e do induzido. Ô Diego, e se eu afastasse primeiro o indutor e depois eu tirasse a mão? Aí, meu amigo, aí não ia funcionar o processo de eletrização, o corpo ia descarregar. Por quê? Por causa do seguinte motivo, olha, se você afastar o indutor primeiro, antes de tirar a mão, essa influência das cargas positivas vai ser perdida sobre esse cara aqui. E aí, as cargas negativas que teriam entrado, elas novamente voltariam, elas se escoariam de volta para a mão. E aí, ele ia se deseletrizar, sacou? Então, por isso que você tem que tirar a mão primeiro, depois você tira o indutor. Olha aqui um GIF bem legal para ver esse processo de eletrização. Aproximei um corpo, o indutor perto do induzido, tem uma separação de cargas por indução elétrica, e aí as cargas negativas elas não conseguem sair, elas estão tendendo a se afastar desse cara aqui, ó, mas ela não consegue sair do corpo induzido. Mas aí quando eu cheguei e encosto o material condutor nele ali, ó, opa, encostei a mão, agora tem um meio dessas cargas negativas saírem, elas vão escoar através da mão. E aí esse cara que vai ter perdido elétrons, vai ficar com um excesso de prótons, e aí vai ficar eletrizado positivamente. Repara para vocês verem que em um material condutor as cargas se redistribuem ali ao final, né? Porque é um material condutor. Muito bem. Então vamos fazer um exercício para contextualizar isso aí. Olha lá. Durante a aula de física, o professor Carlos Heitor faz a demonstração de eletrostática que se descreve a seguir. Inicialmente, ele aproxima duas esferas metálicas R e S, eletricamente neutras, de uma outra esfera isolante, eletricamente carregada com carga negativa, esse cara aqui, ó, como representado na figura 1. Cada
uma dessas esferas está apoiada em um suporte isolante, né? Então não tem escoamento para a Terra de cargas elétricas ali. Em seguida, o professor toca o dedo rapidamente na esfera S, olha que ele encostou aqui, como representado na figura 2. Isso feito, ele afasta a esfera isolante das outras esferas, como representado na figura 3. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, na situação representada na figura 3, então, fala-se qual esfera ficou carregada, com qual sinal, por quê, né? Vai girar em torno disso aí. Então, o que está acontecendo ali, ó? Quando eu aproximo essa esfera que está eletrizada das outras esferas, há uma indução, né, nessas cargas, nessas esferas aqui, ó. Esse cara aqui fica com um lado positivo, outro lado negativo, mas continua neutro, né? Esse cara aqui também fica com um lado positivo e um negativo. Ó, cargas positivas, cargas negativas vão se afastar dessa esfera aqui, ó. Vão sofrer força de repulsão. Muito bem. Aí, quando eu pego e encosto a mão aqui, essas cargas negativas que queriam sair da esfera, mas não tinham como, elas vão ter um meio para o qual elas escaparam, para o qual elas fugirem ali, ó. E aí, essa esfera vai perder cargas negativas. Ou seja, se ela perde cargas negativas, vai ficar com excesso de cargas positivas, vai ficar eletrizada positivamente. Já essa outra aqui, que não tinha, as cargas não tinham para onde sair, quando você afastar essa esfera, elas vão voltar ali, ó, se reorganizar, vai continuar neutra, né? Então, ao final do processo, a esfera R continua neutra, né? E a esfera S fica eletrizada positivamente. Resposta certa, letra D de Diego, né? Bom, mais um exercício aqui de indução eletrostática. Vai lá, vamos fazer ele junto aqui. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas, encostando uma na outra, observe-se a distribuição de carga esquematizada na figura. Então, olha aqui, você tinha uma barra positivamente carregada, você tinha duas esferas, né? Elas antes estavam inicialmente neutras, encostadas uma na outra, só que aí quando você aproxima a barra que está positivamente carregada, o que vai ter que acontecer? Cargas elétricas dessa esfera aqui, ó, dessas duas esferas, cargas elétricas negativas, vão tender a vir para cá, para esse cara aqui, ó. Por quê? Por atração eletrostática. Suponha que isso aqui é um corpo só, né? Você pode imaginar que ele seja um corpo só. E aí, cargas elétricas negativas vão tender a se aproximar dessa barra aqui, ó, que vai ficar com que está eletrizado positivamente. Então, por atração eletrostática, essa esfera aqui vai ficar com excesso de cargas negativas. Já essa outra aqui, que vai ter perdido cargas negativas, vai ficar com excesso de cargas positivas, né? Dessa forma aqui. Aí fala assim, ó. Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, não tirou a influência da carga da barra que estava eletrizada, né? Continua lá. Se afasta um pouco uma esfera da outra. Então, você afastou aqui. Esse cara vai ficar eletrizado positivamente e esse cara vai ficar eletrizado negativamente. O processo de eletrização por indução, né, galera? Aí fala assim, finalmente, sem mexer mais as esferas, remove-se a barra, aí você leva a barra para muito longe, né? Levando-se para muito longe das esferas. Nessa situação final, a figura que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é, bom, esse cara é eletrizado negativamente e esse é eletrizado positivamente, né? Só que, então a gente olha as opções, olha lá, a gente vê positivo com positivo, tá errado. Essa positiva e essa negativa, e as cargas estão se repelindo, tá errado, né? Porque cargas de sinais opostos se atraem. Essa aqui, ó, positivo, positivo, tá errado. Essa aqui, positivo com negativo, é muito atraente, essa opção aqui, olha. Cargas elétricas negativas se distribuíram ao longo da esfera, cargas elétricas positivas se distribuíram ao longo da esfera. Mas essa resposta aqui, ela está errada. Por quê? Porque se afastou só um pouco uma esfera da outra. Então, elas continuam se influenciando ali. As cargas que são de sinais opostos, elas vão estar se atraindo, né? Isso leva a gente à resposta certa, letra A. Vamos falar